pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Margarete, estou aqui para apresentar uma aula de geografia, metodologia do ensino de geografia nas séries iniciais. Muito prazer, tá? E eu peço desde já desculpa pelo barulho, porque aqui eu moro em frente a uma estrada, então realmente o áudio às vezes não fica tão bom, tá? Mas vamos lá, né? Então, o que acontece, gente? A gente sabe que no passado a geografia era uma coisa mais restrita, ela se preocupava muito em descrever, né, a sociedade, o meio ambiente, né, os lugares. Mas hoje, né, a geografia evoluiu muito, né? Estamos num mundo conectado, altamente conectado, e a gente precisa, né, acompanhar todas essas mudanças. Então, o que acontece? Hoje a geografia ela é uma geografia crítica, mais analítica, né? A gente tem que fazer uma leitura geográfica da sociedade, não basta só a gente conhecer os lugares, né? A gente tem que expandir esse conhecimento, procurar expandir através de, né, uma conexão com várias ciências. Então, tudo isso faz muita diferença no ensino da geografia hoje. Antigamente ela era muito tradicional e hoje a gente tem mais uma geografia crítica, né? Então, o que acontece? Para tratar um pouco da geografia nas séries iniciais, vamos tratar de um tema que a gente está escutando demais, né? Que é o momento que a gente está vivendo, que é da pandemia, né? E a gente tem que falar sobre isso. As crianças também precisam entender isso, porque, né, a gente sabe que vão ter muitas mudanças, não somente na sociedade, mas junto com a política, a economia, tudo isso sofre um impacto, né, dessa pandemia do coronavírus. Então, o que acontece? Quando a gente está na educação infantil, a gente fala de educação infantil, né? A gente fala daquelas crianças menorzinhas, né? E o entendimento delas não é tão grande. O ensino tem que ser muito voltado para o lúdico. A geografia se resume muito no processo mais local, né? De conhecer o bairro onde ela mora, o ambiente, né? Elas ainda são pequenas. Conforme a criança vai crescendo, a necessidade de se aumentar essa perspectiva que ela tem do mundo é muito maior, vai aumentando também. Então a gente tem que procurar levar a criança a entender, a debater todos esses aspectos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas primeiramente vamos entender um pouco dessa coisa da pandemia no mundo, para a gente também poder passar para eles sobre isso, tá bom? Em dezembro de 2019, as autoridades chinesas notificaram o mundo que um vírus estava se espalhando por suas comunidades. Nos meses seguintes, espalhou-se para outros países, com o número de casos dobrando em poucos dias. Este vírus é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, relacionada ao coronavírus 2, que causa a doença chamada Covid-19 e que todo mundo simplesmente chama de coronavírus. O que realmente acontece quando a doença infecta um humano e o que todos nós devemos fazer? Um vírus é apenas uma cápsula em torno de um material genético e algumas proteínas, podendo-se argumentar não se tratar nem mesmo de uma coisa viva. Ele só pode se reproduzir entrando em uma célula viva. O corona pode se espalhar através de superfícies, mas ainda é incerto quanto tempo pode sobreviver nelas. Parece que sua principal maneira de se espalhar é por gotículas, quando as pessoas tossem ou se você tocar em alguém que está doente e depois tocar seu rosto ou esfregar seus olhos ou nariz. O vírus começa sua jornada aqui e depois pega uma carona para regiões ainda mais profundas no corpo. Seu destino pode ser os intestinos, o baço ou os pulmões, onde pode ter o efeito mais dramático. Mas apenas alguns coronavírus podem causar uma situação bastante dramática. Os pulmões estão revestidos com bilhões de células epiteliais. Estas são as células de fronteira do seu corpo que revestem seus órgãos e mucosas, esperando para serem infectados. O corona se conecta a um receptor específico nas membranas de suas vítimas para injetar seu material genético. A célula, ignorante do que está acontecendo, executa as novas instruções, que são bem simples: copiar e remontar. Ela se enche de mais e mais cópias do vírus original até atingir um ponto crítico e receber uma ordem final: autodestruição. A célula meio que derrete, liberando novas partículas de corona prontas para atacar mais células.
o número de células infectadas cresce exponencialmente. Após cerca de 10 dias, milhões de células do corpo estão infectadas e bilhões de vírus invadiram os pulmões. O vírus ainda não causou muitos danos, mas agora ele vai liberar uma fera real em você. Seu próprio sistema imunológico. O sistema imunológico que existe para protegê-lo pode ser realmente perigoso para si mesmo e precisa de uma boa regulação. À medida que as células imunológicas entram nos pulmões para combater o vírus, o corona infecta algumas delas e cria uma confusão. As células não têm ouvidos nem olhos. Elas se comunicam principalmente através de pequenas proteínas de informações chamadas citocinas. Quase toda reação imune importante é controlada por elas. O corona faz com que as células imunológicas infectadas exagerem e ordenem assassinatos sangrentos. De certa forma, coloca o sistema imunológico em um frenesi de combate e envia muito mais soldados do que deveria, desperdiçando seus recursos e causando danos. 2 tipos de células em particular causam estragos. Primeiro, os neutrófilos, que são ótimos para matar coisas, incluindo nossas células. Quando chegam aos milhares, eles começam a bombear enzimas que destroem tanto amigos quanto inimigos. Outro tipo importante de célula que entra em frenesi são os linfócitos T citotóxicos, que geralmente ordenam que as células infectadas cometam suicídio controlado. Confusos como eles estão, eles começam a ordenar células saudáveis para se matarem também. Quanto mais células imunológicas chegam, mais danos causam, e mais tecido pulmonar saudável elas matam. Isso pode ficar tão ruim que pode causar danos irreversíveis permanentes, que levam a deficiências ao longo da vida. Na maioria dos casos, o sistema imunológico recupera lentamente o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta os vírus que tentam infectar novas células e limpa o campo de batalha. A recuperação começa, e a maioria das pessoas infectadas pelo corona passa por isso com sintomas relativamente leves, mas muitos casos se tornam graves ou mesmo críticos. Não sabemos a porcentagem, porque nem todos os casos foram identificados, mas é seguro dizer que há muito mais do que a gripe. Em casos mais graves, milhões de células epiteliais morreram e com elas o revestimento protetor dos pulmões desapareceu. Isso significa que os pequenos sacos de ar dos alvéolos, através dos quais a respiração ocorre, podem ser infectados por bactérias, que geralmente não são um grande problema. O paciente pega pneumonia, a respiração fica difícil ou até falha, e os pacientes precisam de equipamentos respiradores para sobreviver. O sistema imunológico lutou com capacidade total por semanas e produziu milhões de armas antivirais. E como milhares de bactérias se multiplicam rapidamente, o sistema fica sobrecarregado. Elas entram no sangue e invadem o corpo. Se isso acontecer, a morte é muito provável. O coronavírus costuma ser comparado à gripe, mas na verdade é muito mais perigoso. Embora seja difícil definir exatamente a taxa de mortalidade durante uma pandemia em curso, sabemos com certeza que é muito mais contagiosa e se espalha muito mais rápido que a gripe. Existem 2 futuros para uma pandemia como a de corona: o rápido e o lento. Qual futuro veremos depende de como todos reagimos à pandemia nos primeiros dias do surto. Uma pandemia rápida será horrível e custará muitas vidas. Uma pandemia lenta não será lembrada pelos livros de história. O pior cenário para uma pandemia rápida começa com uma taxa muito rápida de infecção, porque não existem contramedidas para desacelerá-la. Por que isso é tão ruim? Em uma pandemia rápida, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo. Se os números ficarem muito grandes, os sistemas de saúde não conseguirão suportar a pandemia. Não há recursos suficientes como equipe médica ou equipamentos, como respiradores para ajudar todo mundo. As pessoas vão morrer sem tratamento. À medida que mais profissionais de saúde adoecem, a capacidade dos sistemas de saúde cai ainda mais. Se esse for o caso, decisões horríveis deverão ser tomadas sobre quem viverá e quem não viverá. O número de mortes aumenta significativamente em um cenário como esse. Para evitar isso, o mundo, ou seja, todos nós, precisamos fazer o possível para transformar isso em uma pandemia lenta. Uma pandemia desacelerada pelas respostas certas, especialmente na fase inicial, para que todos que adoecem possam receber tratamento e não haja pontos de crise com hospitais sobrecarregados. Como não temos uma vacina para o corona, temos que projetar socialmente nosso comportamento para agirmos como uma vacina social. Isso significa simplesmente 2 coisas: não ficar infectado e não infectar os outros. Embora pareça banal, a melhor coisa que você pode fazer é lavar as mãos. O sabão é realmente uma ferramenta poderosa. O coronavírus está envolto no que é basicamente uma camada de gordura. O sabão quebra essa gordura e o deixa incapaz de te infectar.
O sabão também deixa suas mãos escorregadias e com os movimentos mecânicos da lavagem, os vírus são levados embora. Para fazer isso, lave bem as mãos, como se você tivesse acabado de tocar em algumas pimentas e quisesse colocar suas lentes de contato em seguida. O próximo passo é o distanciamento social, o que não é uma experiência agradável, mas uma coisa boa a se fazer. Isso significa sem abraços e sem apertos de mão. Se for possível ficar em casa, fique, para proteger aqueles que precisam estar fora de casa para que a sociedade funcione. De médicos a caixas ou policiais, você depende de todos eles, e eles dependem que você não fique doente. Em um nível maior, existe a quarentena, o que pode significar coisas diferentes, desde restrição de viagens ou pedidos governamentais para ficar em casa. Quarentenas não são boas experiências e certamente não são populares, mas elas garantem a nós, e especialmente aos pesquisadores trabalhando em medicação e vacinação, mais tempo crucial. Portanto, se você for colocado em quarentena, deve entender o porquê e respeitá-la. Nada disso é divertido, mas olhando para o bem maior, é um preço realmente pequeno a se pagar. A questão de como as pandemias terminam depende de como elas começam. Se começarem rapidamente com uma subida íngreme, elas terminam mal. Se começarem devagar com uma inclinação não tão íngreme, elas terminam ok. E nos dias de hoje, realmente está tudo em nossas mãos, literalmente e figurativamente. Muito obrigado aos especialistas que nos ajudaram nesse vídeo em tão pouco tempo, especialmente ao Our World Data, a publicação online para pesquisas e dados sobre os maiores problemas do mundo e como progredir na solução deles. Confira lá o site deles. Lá também há uma página constantemente atualizada sobre a pandemia do corona. Fique em casa. Se cuida. Estamos aqui de volta, né? Como vocês viram no vídeo, né, a questão da pandemia faz com que haja muita transformação no mundo, né? Causa crise econômica e, independente das teorias da conspiração que o pessoal fala, né, vão existir muitas teorias de conspiração, né, que foi o vírus foi criado em laboratório, que foi, né, uma série de teorias que a gente, infelizmente, hoje a gente não tem como comprovar ainda, né? Com o passar do tempo, a humanidade vai evoluindo, a gente sabe disso, ocorrem transformações, ocorrem descobertas e talvez o tempo consiga, né, dizer, né, pra gente o que aconteceu, mas, né, vão existir muitas teorias por aí, né? Crises políticas vão acontecer, né, infelizmente, porque estamos falando de milhões de vidas que se perderam, né? Empresas grandes que quebraram, é uma série de situações. E as crianças nessa faixa etária das séries iniciais, né, já são, né, na faixa de 10, 11, 12 anos, né? Então elas já entendem muito bem assim as coisas que estão acontecendo, né? Já começam a observar muito, já acessam muito a internet, então elas já participam de certa forma de tudo isso. Então é muito importante que a gente consiga debater, colocar essa curiosidade delas debaterem sobre esse tema, porque o que acontece? É uma crise sanitária, uma pandemia, né? Uma crise sanitária de assim, proporção gigantesca. E anteriormente, né, existiam outras pandemias, mas nada assim tão que repercutiu tanto como hoje a pandemia do coronavírus, também devido à facilidade de informação que hoje nós temos. E vocês veem que é um vírus terrível mesmo, porque mesmo com toda essa informação, com toda a ciência, ainda vemos muita dificuldade de se combater esse vírus, né? Então, por isso a necessidade do debate, né, da mobilização, né, de conhecimento, para a gente conseguir entender tudo isso. Então, é importante que hajam os debates na educação, né, na fundamental, nessas iniciais, que a gente crie grupos que possam abordar diversos temas referentes a esse assunto, né? Por exemplo, na natureza a gente sabe que existem milhões de vírus, né? E que eles passam por mutações aleatórias muito grandes. Então, qual é o impacto que a degradação da natureza causa, né, na propagação desse vírus, como atinge, né? Porque a gente tem visto aí muito desmatamento, muito
descaso, né, com a natureza. Então é uma coisa para se debater também, né, o equilíbrio na natureza. E a população, a gente sabe que existem 4 bilhões de pessoas, né, em zonas urbanizadas. Hoje, né, no campo, o que acontece? As pessoas cada vez mais tendem a procurar as áreas urbanizadas. Então isso aumenta muito, né, a aglomeração de pessoas no mesmo local e facilita o crescimento de vírus, né, o surgimento de pandemias. Então são questões que a gente tem que abordar, né, incentivar a pesquisa, porque é muito importante que desde nessa tenra idade deles a gente já começa a incentivar a pesquisa, a buscar o conhecimento. Então são assuntos que podem muito bem ser abordados em forma de debate, de roda de conversa, de pesquisas na internet, cartazes, né, procurar fontes confiáveis para a gente poder estar se inteirando desse assunto, né? E é muito importante isso, né, porque a humanidade depende dessa busca de conhecimento para a gente conseguir sair dessa. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, por essa oportunidade e gostaria de deixar uma música que fala de esperança, que é dos Titãs, Enquanto Houver Sol, aqui logo depois dessa palavra que eu estou dando, tá bom? E queria agradecer a vocês por tudo, tá? Beijo, fiquem com Deus. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol.